Boa tarde. O Câmara Fortaleza Notícias desta sexta-feira, 21 de julho, está começando e traz uma boa notícia logo no início. O programa Farmácia Popular está ofertando anticoncepcionais gratuitos. Relançado recentemente pelo governo federal, o programa Farmácia Popular agora garante 40 remédios gratuitamente para parte da população. Entre os novos produtos gratuitos, há anticoncepcionais e medicamentos para colesterol alto, Parkinson, rinite e asma. Criado em 2004, o Farmácia Popular visa garantir o acesso gratuito a medicamentos ou com descontos para tratamento de doenças. A nova versão do programa também passa a ofertar todos os medicamentos para a população indígena. Para se ter ideia, atualmente o Farmácia Popular atende mais de 20 milhões de brasileiros. Além dos indígenas, todos os integrantes do programa Bolsa Família são beneficiados. Os remédios para o tratamento de osteoporose e contraceptivos passam a ser gratuitos para todas as mulheres, participantes ou não do programa social. Hoje nós temos dados de aproximadamente 50% de tratamentos que não têm adesão. Então aí vai impactar com certeza na saúde no geral. Existem outros produtos disponíveis, para doenças crônicas, diabetes, hipertensão, osteoporose. Sempre importante atentar para o receituário. As fraldas geriátricas também estão na lista de benefícios, sendo liberadas para pacientes acima de 60 anos e pessoas com deficiência, com laudo ou prescrição médica solicitando o uso do item. Para pegar os remédios é fácil, basta comparecer a uma das farmácias que tem o programa. Você tem que procurar o estabelecimento credenciado, sinalizado, de preferência procurar sempre os profissionais que estão na farmácia, eles vão orientar corretamente. Precisa do RG, do CPF e da prescrição médica. O SAMU, Serviço Móvel de Urgência, está atuando na orla da Praia do Futuro neste mês de julho, quando aumenta a presença de banhistas, o fluxo de veículos e também os riscos de acidentes. A iniciativa garante mais agilidade e eficiência no tratamento de urgência médica durante esse período de férias, quando aumenta o fluxo de banhistas na Praia do Futuro. As motolâncias realizam os primeiros atendimentos em caso de afogamento, mal súbito e urgências traumáticas. Elas possuem equipamentos equivalentes aos das ambulâncias de suporte básico, como desfibrilador externo automático, kit parto, entre outros. De acordo com o SAMU Fortaleza, o município possui 6 motolâncias que circulam durante o dia, garantindo maior agilidade no atendimento das ocorrências. Para se ter ideia, foram realizados de janeiro a maio deste ano 1.035 atendimentos só aqui na cidade. A gente verifica sinais vitais e avalia o quadro do paciente e busca solicitar apoio, A gente temos unidades básicas de saúde que pode dar apoio à motolância e as UTIs, que é a UTI móvel. O SAMU pode ser acionado pelo número 192, que funciona 24 horas por dia e dá acesso à Central de Regulação na Coordenadoria Integrada de Ações de Segurança, CIOPS. Na Praia do Futuro, os motossocorristas atuam durante todos os finais de semana, das 9 às 17 horas. Em período de férias, quando o fluxo de banhistas é maior na praia, os socorristas orientam. Os banhistas que, a maioria aqui, no caso, no período de férias, tem muito turista, não conhece a orla, não sabe onde é os locais apropriados para banho. A gente aconselha se informar com os bombeiros militares que tem na costa da praia e sempre tentar evitar o consumo excessivo de bebida alcoólica, que influi bastante no despreparo do pessoal. Por falar em praia, o Câmara Fortaleza Notícias segue falando de frutos do mar. Uma pesquisa inédita do Procon Fortaleza, com preços de caranguejos, peixes e camarões, mostra as disparidades dos valores em vários pontos da cidade. A Débora e o Antônio são de Fortaleza, mas moram há mais de uma década em Brasília. Quando vêm passar férias na cidade natal, não descartam a culinária. Sou super fã do caranguejo. Por quê? O que é que te atrai tanto nesse Sabor. O sabor. Gosto, não sei explicar por quê, mas gosto. A gente vem atrás disso aí, que tem tantos outros lugares, dá preferência para cá. A visita fica com gostinho de quero mais. Não é verdade? Caranguejo, ele tem um peso enorme na nossa gastronomia, principalmente na Praia do Futuro. Tem um amigo que diz assim, que comer caranguejo fora da Praia do Futuro
É a mesma coisa que jogar futebol dentro de um apartamento. E sabendo disso, o Procon Fortaleza lançou uma pesquisa inédita, aproveitando para orientar sobre os principais direitos nos cardápios de restaurantes e estabelecimentos à beira-mar. O levantamento de preços foi realizado em 21 restaurantes e barracas de praia entre os dias 4 e 13 de julho. O valor do caranguejo, por exemplo, surpreendeu, chegando a uma variação de 85%. O caranguejo mais barato custa R$ 7,00 e pode ser encontrado na Barra do Ceará e no bairro Antônio Diogo, enquanto que o mais caro fica no Cais do Porto, custando R$ 13,00 a unidade. Já 3 caranguejos vendidos em conjunto, com acompanhamentos de farofa e molhos em Messejana, está custando R$ 19,90. O mesmo produto na Praia do Futuro pode ser adquirido por R$ 37,90, uma diferença de 90,45%. Outro item pesquisado foi o camarão. O preço mais barato de meio quilo de camarão ao alho e óleo está na Varjota, custando R$ 32,99. O mesmo peso do produto já preparado e pronto para o consumo custa R$ 70,00 no Cais do Porto, uma variação de 112,18%. Entre os peixes, o pargo frito inteiro mais barato está na Barra do Ceará, custando R$ 75,00 com acompanhamentos. O mais caro foi encontrado no Cais do Porto, podendo chegar a R$ 186,00, uma variação de 148%. A tilápia frita inteira, com acompanhamentos, pode ser encontrada de R$ 57,99 na Varjota, enquanto o mesmo peixe custa R$ 129,90 no bairro Edson Queiroz, uma diferença de 124%. Essa pesquisa de preço a gente realizou em barracas de praia e restaurantes. E aí a gente fez justamente pensando nesse período de férias. E aí o que a gente pode trazer como observações, né, como cuidados, como orientações para essas barracas de praia, por exemplo, o consumidor que for utilizar aquelas cadeiras de sol, aquela cadeira de sol, ela pode ser cobrada desde que tenha um aviso prévio ao consumidor que será cobrado. O consumidor não pode ser pego de surpresa e depois ter que pagar aquela conta sem saber que aquela cadeira era cobrada. A taxa do garçom, né, é optativa, é opcional, tem uns 10%. Né? Com relação ao cardápio, é importante o consumidor saber que ele tem o direito à informação. Então, ali tem que ter o preço dos produtos, bem como o peso daquele produto, né? Que a gente sabe que existe, por exemplo, camarão, que é vendido 300 gramas, 400 gramas, 500 gramas. Então, todo o detalhamento desse peso também tem que estar descrito no cardápio para o consumidor ter a ciência do que é que ele está adquirindo, né? Qual é o produto que ele está, de fato, comprando. Os consumidores que se sentirem prejudicados podem entrar em contato com o Procon Fortaleza. Pode buscar o Procon Fortaleza através da central de atendimento, nós temos o telefone 151, temos também o portal da Prefeitura de Fortaleza no site fortaleza.ce.gov.br e, claro, a denúncia aberta, a reclamação aberta vai ser constatado e se a empresa ali for verificado que está infringindo as normas, né, os direitos dos consumidores, elas podem sim ser penalizadas, tendo como penalidade desde uma advertência, com a interdição do estabelecimento, como, por exemplo, também uma multa que pode chegar em torno de 16 milhões de reais. Ainda sobre a Orla de Fortaleza, a beira-mar da nossa capital é um cartão postal dos mais visitados por nós mesmos cearenses e por quem nos visita. Nela, o mercado dos peixes se destaca com a oferta de frutos do mar, fresquinhos, com opções de levar para casa ou consumir no local. Por aqui não faltam opções. Elas vão do camarão ao caranguejo do mar. O tamanho chega a impressionar. Para servir bem, precisa de conhecimento. E isso o Francisco tem de sobra. São pelo menos 3 décadas de trabalho neste ramo. A gente compra a mercadoria do patrão da gente, deixa essa mercadoria para a gente vender, entendeu? Eles compram peixe, camarão, lagosta para a gente vender aqui. Me fala aí, você tem muito tempo que trabalha com isso, né? Então conhece os peixes e as vendas como ninguém, né, cara? Um pouco ou muito eu conheço. Fundado nos anos 1960, o mercado dos peixes facilitou a vida dos pescadores da região do Mucuripe. Em 2013, após uma grande requalificação, o equipamento passou a ter a infraestrutura que conhecemos hoje, e especialmente aos finais de semana. O local costuma ficar completamente cheio. Com a alta estação turística, este fluxo aumenta ainda mais. Um dos pontos principais do mercado dos peixes é a possibilidade de se alimentar no local.
Aqui o cliente escolhe o seu peixe, manda fritar e come por aqui mesmo. Essa programação já tem atraído muitas pessoas, inclusive aquelas que se destacam na música. A cantora Valéria Cavalcante é uma das pessoas apaixonadas pelo mercado dos peixes. Aqui ela vem relaxar e se divertir quando não está trabalhando. É muito bom, você escolhe o peixe, você que está em casa aí, você que está chegando, você que é turista, você escolhe seu peixe e você manda a galera que elas vêm e você assa. Agora é muito bom, o peixe fresquinho, e eu que estou de reeducação alimentar, eu escolhi o peixe. E é claro que a gente não poderia encerrar essa reportagem sem pedir para a Valéria dar uma palhinha de um dos grandes sucessos da carreira. Eu sobrevivo desse amor, é magia branca, coisas que vêm do além. Tamo junto! E na volta do intervalo a gente fala como ajudar as pessoas com autismo a lidar com a mudança de rotina nestas férias, os destaques do esporte e as dicas do Tô de Férias. Para tirar passaporte, para se matricular na universidade, para trabalhar no serviço público, para exercer a cidadania, sua situação eleitoral precisa estar em dia. Não votou e nem justificou a ausência nas eleições? Acesse o site do TSE e regularize sua situação eleitoral. Regularizou? Resolveu! Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. E agora, neste segundo bloco, vamos aos destaques do esporte, precisamente do futebol. Tem times cearenses em campo aí pelas séries A, B, C e D neste fim de semana. E os destaques virão com o João Paulo Quintela, apresentador do Resenha de Artilheiro. Tudo bem, João? Olá, Paulo. Tudo bem, meu irmão? Cara, final de semana muito recheado com muito futebol. Vamos começar pela Série A, já que tem o Botafogo sobrando nesta competição, mas o nosso representante na Série A é o Fortaleza e encara o Palmeiras neste final de semana. O Fortaleza que vem de um jogo ruim e precisa se recuperar na competição. Em contrapartida, o Palmeiras, adversário do Fortaleza, também vive quase que uma crise. Muitas cobranças, uma pressão gigantesca sobre a diretoria e o técnico português Abel Ferreira. O Fortaleza precisa aproveitar este momento conturbado da equipe paulista. Precisa vencer para poder continuar na primeira página de classificação. Já pela Série B, o Ceará Sporting Clube, que vem de vitória, era até então líder, o Vila Nova, o Ceará venceu o Vila Nova e agora visita o Juventude. A ideia, a pretensão é que consiga manter esse bom momento apresentado já com a chegada do Guto Ferreira para se aproximar do G4. Afinal de contas, o Alvinegro de Porangabuçu vai disputar contra o Juventude mais uma posição. Em vencendo, o Ceará se aproxima da zona de classificação, por assim dizer, ou seja, o grupo dos 4 primeiros colocados. Falando de Série C, temos o Floresta com mais um jogo importante nesta competição. Faltam 6 jogos para a primeira fase, ou o final da primeira fase da Série C, e o Floresta tenta se manter nesta competição. Claro que a ideia é que continue, que permaneça na Série C para a próxima temporada. São 6 jogos, nesse momento o Floresta está em 15º colocado e vai fazer de tudo. Está chegando ótimas opções de contratações, já tem o maestro Ricardinho e também o comando técnico do Sérgio Soares. O Floresta deve permanecer, assim torcemos, na próxima temporada, na 3ª divisão. Falando de Série D, aí o negócio é ainda mais especial para o futebol cearense. Por quê? Ferroviário está sobrando, já está classificado há algumas rodadas e tem um jogo muito bacana neste final de semana. Claro que é para cumprir tabela, porque ninguém pode mais ultrapassar o Tubarão da Barra. Porém, nós temos ainda Atlético Cearense, que também já está classificado, mas disputa com o Maranhão quem vai ficar com a 2ª colocação, e isso pode ter alguns benefícios na próxima fase. E também o Caucaia, que faz o último jogo na Série D, afinal de contas, não consegue mais
se classificar. No segundo grupo, no grupo 2, no grupo 3, na verdade, o segundo grupo onde tem cearenses representando o nosso estado, nós temos o Pacajus, que vai fazer um jogo decisivo. Ele ainda não está classificado, está no G4 do seu grupo e precisa vencer para garantir esta classificação. Com um empate, vai ter que torcer pelo tropeço do Santa Cruz. Exatamente, o já tradicional Santa Cruz precisa tropeçar para o Pacajus chegar na próxima fase. Ou basta vencer que o Pacajus já está classificado. Lembrando que ainda temos mais um time, que é o Iguatu, também nesse grupo da Série D. E o Iguatu vai encarar exatamente o Santa Cruz. Como o Iguatu não tem mais para onde ir, não consegue mais se classificar, mas pode ser que ajude o nosso Pacajus vencendo o Santa Cruz ou empatando somente. Seria maravilhoso, seria um cenário muito especial ter Ferroviário, Atlético Cearense e Pacajus na próxima fase da Série D. Aqui está o retrato falado das competições nacionais, onde os nossos clubes estão nos representando e nos representando muito bem. Valeu, João. Obrigado. A mudança de rotina nas férias é um verdadeiro desafio para as crianças autistas e suas famílias. É preciso ter atenção a esta condição para aproveitar melhor este período. As férias de George impactaram na rotina do estudante e, com isso, a Renata fez alguns ajustes para preencher o tempo livre do garoto. Isso porque, segundo especialistas, a transição pode causar ansiedade, dificuldades de adaptação e regressão em habilidades conquistadas por algumas crianças com o TEA, o transtorno do espectro autista. É muito importante para o autista a gente antecipar todos os movimentos, né? O que vai acontecer. E a gente já vai sinalizando, semana que vem a gente vai estar de férias, vai ser muito divertido, vamos sair muito para brincar. E aí, quando a gente está no período de férias, que ele finalmente se acostumou com essa quebra, com essa falta de ir para a escola, de repente volta. Então, a gente já tem que começar a antecipar também esse retorno dele à escola, né? E aí a gente já começa a sair de manhã, dar uma volta próximo da escola, explicar, semana que vem você vem aqui. Então, a gente vai sempre tendo que fazer essas adaptações para não ser tão aversivo para ele. A psicóloga Thalita Costa destaca que as férias podem ter impacto significativo em pessoas com TEA. As três principais características do transtorno do espectro autista é déficits na comunicação, nas habilidades sociais e comportamentos restritos e repetitivos. Então, é bem nessa característica de comportamentos restritos. É uma rigidez comportamental mesmo, de dificuldade em relação a mudanças, ou mesmo gostar de padrões específicos. E aí, quando esse padrão é quebrado, há um estresse, há uma desorganização, por exemplo, sequenciar objetos, sequenciar brinquedos. Aí vai a mãe lá e pega os brinquedos e guarda. Isso pode causar muita irritação por esse padrão de rigidez comportamental, de garantir ali as próprias regras estabelecidas no contexto. Para as famílias que estão de férias, é importante organizar essa nova rotina. Vale sim o uso de aparelhos eletrônicos, mas não pode se esquecer das atividades lúdicas. Calendário, nós utilizamos muito esse recurso. Nas férias, pode colocar lá no calendário, o dia que vai para casa do primo, o dia que vai para casa da vovó, o dia que nós vamos passear, vamos viajar e vai demorar 4 dias, o dia que as férias vão acabar. Então, essas previsões visualmente é muito importante para a pessoa com autismo, independente do nível de grau de suporte que ela tenha. O visual sempre vai ajudar, porque ele torna concreto aquilo que é abstrato. Então, muitas famílias falam, mas eu expliquei, porém, só falando, a gente não sabe a quantidade que a informação chega. Então, quando nós trazemos o concreto, nós garantimos que aquela informação ela chegue de forma concreta e completa. Então, pode ter quadros de rotina durante as férias. Olha, a gente vai acordar, tomar banho, tomar café da manhã, ficar na TV, depois vamos brincar com o jogo, depois volta para a TV, ou depois vamos passear. Então, se tiver essa sequência, vai ajudar ele a ter previsão do que vai acontecer no dia e vai diminuir a irritabilidade.
Porque como ele está de férias, ele pode ter também, vai ser só curtição, eu vou para a praia todos os dias, eu vou para a piscina, e nem sempre nós conseguimos garantir isso. E aí as expectativas são frustradas. Aqui na capital existe a Associação Fortaleza Azul de acolhimento e inclusão de pessoas autistas, entre outras associações. Para os interessados em falar com a Associação Fortaleza Azul, seguem os contatos. Anote aí, 85 98186 4552 ou pelo e-mail associaçãofortalezaazul@gmail.com. A conscientização ambiental está no foco do Cine Ecologia, projeto que proporciona a crianças e adolescentes a experiência de debater essa questão, ao mesmo tempo em que vivenciam a experiência de produção audiovisual. O projeto teve a 3ª edição realizada entre abril e julho, na cidade de Eusébio. 5 curtas-metragens foram produzidas e, a partir do próximo dia 28 de julho, estarão disponíveis no canal da Quitanda Soluções Criativas, no YouTube. Agora a dica é para a visitação ao Centro Histórico de Fortaleza. O Tô de Férias leva a gente ao Parque da Liberdade, mais conhecido como Cidade da Criança. A pequena Carla aproveita as férias da escola para brincar e passear no Parque da Liberdade, mais conhecido como Parque das Crianças. Eu gosto de vir para cá, brincar com meus amigos e aproveitar minhas férias. O grande espaço verde fica no centro de Fortaleza e oferece muitas opções de lazer, desde a caminhada até os brinquedos infantis. Mas uma das atrações mais procuradas pelos visitantes é o Museu do Bode Ioiô, ponto turístico escolhido por Patrícia para conhecer ainda mais a história da cidade. Aproveitei que ela estava de férias e eu tirei umas férias para turistar a cidade, né? Conhecer um pouco da cultura, que eu já moro aqui há muitos anos, mas não me incentivava. E agora com criança, fico mais animada de conhecer mais a história. Há mais de 100 anos, um bode chamado Ioiô foi eleito vereador de Fortaleza. Inclusive, foi o mais votado entre os candidatos. Nessa época, o voto era espontâneo, registrado em um papel e colocado em uma urna como esta. Esse fato histórico marcou a cidade de Fortaleza e também o estado do Ceará. Fortaleza é a única cidade do Brasil que tem como um dos ícones um bode que foi candidato a vereador e que foi o mais votado da cidade de Fortaleza, no caso, né? Isso no ano de 1922. Pegando esse mote da história, a gente está trabalhando na educação patrimonial e está incrementando o turismo cultural aqui na cidade de Fortaleza. O importante é isso, é sedimentar a história da cidade de Fortaleza através desse personagem, que foi ícone, é um dos ícones culturais, por sinal, foi até tema de escola de samba em 2019. Então, a gente vem trabalhando desde 2005, colhendo peças, e aí, quando foi agora em 2022, a gente teve a grata homenagem de ter um espaço cedido pela Prefeitura Municipal de Fortaleza para montar esse museu, contando toda a história do bode Ioiô e, paralelo, também contando a história da cidade no período que ele viveu, 16 anos, de 1915 a 1931. Por semana, cerca de 200 pessoas passam pelo museu, que apresenta ao público um acervo com cerca de 800 peças, todas doadas para o local. São peças que são oriundas do interior do estado também, principalmente dos municípios criadores de caprinos, né? A gente está incentivando também essa produção no interior, né? Então a gente tem vários municípios, além de produção de artes, de artesanatos, produtos derivados vindo oriundo da caprinocultura. Então é um acervo imenso para que a gente possa trazer para cá doação do Brasil inteiro, de artistas plásticos do Brasil inteiro, que vem contribuindo com esse mote da história que é o bode Ioiô. A visita é gratuita, então anota aí os dias e os horários para conhecer o espaço. Pode vir no horário comercial, tá? E também pode dia de sábado e domingo até meio-dia. Então é aberto ao público, é gratuita a visitação, tá? E a gente tem profissionais aqui, estagiários da Secretaria de Turismo, que é uma grande parceira do projeto, para que a gente possa dar essas informações, não só sobre o bode, mas de toda a cidade de Fortaleza.
O Câmara Fortaleza Notícias está terminando. Obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Excelente fim de semana.